Em 2004, A Paixão de Cristo chocou o mundo e redefiniu o cinema religioso. Mas o que acontece quando a história não termina na cruz? Mel Gibson está prestes a nos levar em uma jornada ainda mais profunda e espiritual, desafiando Hollywood e enfrentando obstáculos monumentais para contar a história de um dos maiores mistérios da humanidade: os 3 dias entre a morte e a ressurreição de Jesus. A volta de Jim Caviezel no papel de Cristo promete ser ainda mais intensa, com efeitos visuais inovadores e uma visão única sobre o mundo invisível. Quando A Paixão de Cristo chegou aos cinemas em 2004, o mundo assistiu em silêncio e choque. Com direção de Mel Gibson e uma proposta ousada, o longa mergulhou nas últimas horas de vida de Jesus com uma intensidade jamais vista no cinema. Não foi apenas a violência gráfica que chamou a atenção, mas o compromisso quase obsessivo com a autenticidade. Essa escolha levou não apenas o público a encarar a dor e o sacrifício de forma visceral, mas também impôs aos próprios atores um desafio físico, emocional e técnico raramente exigido em uma produção cinematográfica. Jim Caviezel não apenas representou a dor, ele sentiu parte dela. Durante as filmagens, enfrentou temperaturas congelantes, sofreu cortes reais, deslocamentos musculares e chegou a ser atingido por um raio. Mas talvez o desafio mais invisível e ao mesmo tempo essencial tenha sido o mergulho profundo nas línguas antigas, aramaico, latim e hebraico. Nenhum dos protagonistas dominava esses idiomas antes da produção. Foi preciso meses de treinamento intensivo com especialistas, foneticistas e professores de teologia para que cada palavra soasse autêntica. Cada cena exigia concentração absoluta, pois uma simples entonação incorreta podia comprometer o realismo da narrativa. Esse rigor linguístico não foi mero capricho artístico. Gibson acreditava que, para alcançar o impacto emocional desejado, era preciso transportar o espectador diretamente para o século I. As línguas mortas funcionaram como um portal. Não apenas recriavam a atmosfera da época, mas reforçavam o sentimento de distância cultural e espiritual entre o espectador moderno e aquele mundo antigo, ao mesmo tempo em que aproximavam a dor e o sacrifício de Cristo da experiência humana universal. Para os atores, isso significava atuar com o peso de um idioma que não compreendiam fluentemente, enquanto expressavam emoções profundas, muitas vezes sem falas, apenas com o corpo, o olhar e o sofrimento físico. A linha entre atuação e experiência real tornou-se tênue. Muitos relatam que, ao fim das gravações, não eram mais os mesmos, não só pela intensidade das cenas, mas pelo mergulho espiritual que o processo exigiu. Esse compromisso extremo com a autenticidade foi também o que dividiu a crítica e acendeu debates ao redor do mundo. Mas, gostando ou não, ninguém saiu indiferente. O filme se consolidou como um marco na história do cinema religioso e abriu caminho para algo ainda maior. O sucesso estrondoso de A Paixão de Cristo não blindou Mel Gibson. Muito pelo contrário. Apesar de ter quebrado recordes de bilheteria e emocionado audiências ao redor do mundo, o diretor se viu rapidamente colocado à margem da própria indústria que o consagrou. Em vez de aplausos nos bastidores de Hollywood, o que veio foi um silêncio incômodo e, em muitos casos, portas fechadas. A resistência começou antes mesmo das câmeras começarem a rodar. Quando Gibson apresentou o projeto do primeiro filme, ele buscou apoio nos grandes estúdios, os mesmos que haviam lucrado milhões com seus sucessos anteriores. Mas, um a um, os executivos recusaram. O motivo? A resposta, segundo Gibson, era sempre uma combinação de desconforto com a abordagem profundamente religiosa da narrativa, receio da repercussão política e cultural e o fato de o filme não se alinhar aos valores predominantes da indústria. A ideia de um longa focado exclusivamente nas últimas horas de Jesus, sem suavizações, falado em línguas mortas e sem um final feliz típico de Hollywood, parecia quase uma afronta às fórmulas tradicionais. Mas a resistência não ficou apenas no campo criativo. Ao longo dos anos, Gibson passou a ser cada vez mais pressionado e criticado por suas posturas pessoais, declarações polêmicas e alinhamentos considerados conservadores.
Isso reforçou a imagem de um artista em rota de colisão com o establishment hollywoodiano. O projeto se tornou então algo quase pessoal, uma cruzada, e como tal precisou ser financiado com recursos próprios. A Paixão de Cristo foi feita à margem dos grandes estúdios, com distribuição independente e sem o apoio da máquina publicitária tradicional. Ainda assim, contra todas as previsões, o filme explodiu. E é por isso que a sequência carrega mais do que apenas expectativa. Carrega peso, porque 2 décadas depois o cenário não mudou tanto quanto se esperava. Em entrevistas recentes, Gibson foi direto. O novo filme, focado na ressurreição, continua sem apoio de Hollywood. Os mesmos obstáculos ressurgiram. A temática cristã ainda gera resistência, e a reputação do diretor segue sendo um divisor de águas. Mesmo assim, ele não recua. Essa história precisa ser contada, afirmou com convicção. E será. A produção de A Paixão de Cristo 2. A ressurreição será mais uma vez independente, com filmagens programadas para acontecer nos lendários estúdios Cinecittà, em Roma. Este local, com sua atmosfera histórica e simbolismo profundo, não poderia ser mais adequado para abrigar o próximo capítulo dessa saga monumental. Se o primeiro filme nos levou aos momentos finais da cruz agora, a jornada mergulha em território ainda mais misterioso e talvez ainda mais desafiador. Os 3 dias entre a morte e a ressurreição de Jesus. Um espaço carregado de mistério, onde o que aconteceu entre o fim de um ciclo e o início do outro se tornará o centro da narrativa. É neste ponto que Jim Caviezel, que vestiu a pele de Jesus Cristo há 2 décadas, retorna a um papel que nunca o deixou de verdade. Católico devoto, Caviezel nunca encarou a atuação como apenas um trabalho. Para ele, interpretar Jesus foi um chamado, algo que transcendeu o cinema e tocou sua alma de forma definitiva. E agora, 20 anos depois, ele retorna a esse mesmo papel, mas com um peso ainda maior. O de reviver uma figura que, para bilhões de pessoas, representa a esperança definitiva. Ao longo dos anos, Caviezel falou abertamente sobre como a experiência no primeiro filme o transformou. Durante as filmagens, enfrentou desafios físicos brutais, incluindo uma luxação no ombro, hipotermia e até mesmo ser atingido por um raio, além do impacto psicológico de mergulhar tão profundamente na dor de um personagem que carregava os pecados do mundo. Mas apesar de tudo, nunca demonstrou arrependimento, pelo contrário, considerou tudo parte de uma missão maior. Desde então, Caviezel tem se dedicado a papéis que refletem sua fé e princípios, mantendo-se firme mesmo quando isso significava se afastar das produções mais populares de Hollywood. Agora, ao voltar ao papel de Cristo na sequência A Ressurreição, ele se prepara para outro mergulho intenso, não apenas físico, mas espiritual. Como os eventos do novo filme se passam apenas 3 dias após a crucificação, a produção optou por rejuvenescer digitalmente o ator, garantindo a continuidade visual e o realismo da narrativa. Mas a tecnologia por si só não é o que sustenta essa escolha. A verdadeira razão está na conexão profunda entre Caviezel e o personagem, uma ligação que nenhum outro ator poderia reproduzir com tamanha autenticidade. Em entrevistas recentes, Caviezel deixou claro: este novo filme será mais desafiador do que o primeiro. Se antes ele precisou representar a dor extrema da crucificação, agora o desafio é outro: transmitir a profundidade do mistério divino, da vitória sobre a morte e da dimensão espiritual de um momento que mudou a história da humanidade. Não se trata apenas de reviver um papel, trata-se de continuar uma missão. E com Caviezel novamente no centro dessa jornada, o espectador pode esperar algo que vai além do entretenimento. O que vem a seguir é uma imersão intensa em uma realidade que transcende o visível. Porque, se a cruz representou o sacrifício, a ressurreição representará o poder. E é isso que começamos a desvendar a partir de agora. Poucos períodos da narrativa bíblica são tão carregados de mistério quanto os 3 dias entre a crucificação e a ressurreição de Jesus. O silêncio das Escrituras sobre esse intervalo não é um vazio, é um convite à contemplação, à busca.
a interpretação. Se na superfície o corpo de Cristo repousava no túmulo, no invisível algo muito maior parecia estar acontecendo. Algo que transcende o tempo, o espaço e a lógica humana. Em Lucas 23, verso 43, ainda na cruz, Jesus diz ao ladrão arrependido: "Hoje estarás comigo no paraíso." Uma frase que traz consolo imediato, esperança e salvação. Mas esse é apenas um lado da moeda. Em outra parte do Novo Testamento, na primeira carta de Pedro, surge um fragmento intrigante, quase enigmático. Cristo foi e pregou aos espíritos em prisão. 1 Pedro 3. Essa passagem, apesar de breve, é uma das mais debatidas de toda a teologia cristã. Afinal, que espíritos seriam esses? Onde estavam? E o que Jesus teria proclamado a eles? A tradição cristã antiga, especialmente nos primeiros séculos, interpretava essa passagem como uma referência à chamada descida ao Hades, também conhecida como descensus ad inferos. A ideia é que durante o período em que esteve morto, Jesus desceu às regiões inferiores da existência, não como derrotado, mas como conquistador. Ele não foi arrastado ao submundo, mas entrou como Senhor, como luz que rompe a escuridão mais profunda. Segundo essa visão, Jesus teria anunciado sua vitória àqueles que estavam em prisão espiritual, possivelmente os justos que morreram antes da cruz, ou até mesmo os anjos caídos mencionados em textos como Gênesis 6. Não foi uma pregação de arrependimento, mas uma proclamação de autoridade. Ele teria atravessado os domínios da morte não apenas para resgatar, mas para declarar que o reino de Deus havia invadido até o mais sombrio dos territórios. Essa dimensão invisível, carregada de simbolismo e revelações ocultas, é um terreno fértil para o cinema, especialmente para um diretor como Mel Gibson, que não teme mergulhar em zonas de tensão espiritual e dramatizar realidades invisíveis com intensidade. Se no primeiro filme vimos a dor extrema no plano físico, agora o espectador é convidado a atravessar o véu do mundo visível e enxergar o que, até hoje, permanece em grande parte velado. Afinal, o que realmente aconteceu entre a última respiração na cruz e a primeira inspiração do Cristo ressuscitado? É nesse ponto que o filme promete entrar com profundidade, preenchendo os espaços entre os versículos com arte, interpretação e coragem narrativa. E à medida que descemos com Jesus ao coração do invisível, nos aproximamos também daquilo que seria a virada definitiva da história humana. O momento em que a morte começou a perder seu poder. Mel Gibson não mede palavras quando fala sobre o novo filme. Em uma de suas entrevistas mais impactantes, ele descreveu a obra como uma verdadeira viagem de ácido. A comparação pode soar irreverente à primeira vista, mas ela revela algo essencial. Desta vez, a história não será contada apenas com carne e sangue, será uma travessia pelo invisível. Um mergulho nos domínios espirituais mais profundos, intensos e desconhecidos da fé cristã. A realidade visível dá lugar a uma dimensão onde anjos caídos caminham entre sombras, e a luz divina precisa romper as trevas do Hades. Essa transição, de um drama terreno para uma epopeia espiritual, exige mais do que apenas efeitos visuais. Exige visão. E Mel Gibson parece disposto a ir até onde for necessário para traduzir em imagens o que os olhos humanos não podem ver. A promessa é de cenas que explorem a queda dos anjos, os reinos celestiais, confrontos entre potestades espirituais e até vislumbres do julgamento final. Algo entre o simbolismo místico do Apocalipse e o peso sombrio do Antigo Testamento. Um cinema que ultrapassa a superfície e toca naquilo que o ser humano intui, mas não compreende completamente. Mas como criar algo tão grandioso sem o suporte dos grandes estúdios? Como transformar doutrinas invisíveis em imagens com impacto global, com liberdade criativa, mas sem o orçamento das megaproduções hollywoodianas? A resposta de Gibson está na sua obstinação. Ele aposta em locações históricas, como os estúdios Cinecittà, em Roma, onde clássicos como Ben-Hur e Roma foram filmados. Ele conta com efeitos práticos, maquiagem intensa e o uso inteligente da computação gráfica
não para criar um espetáculo artificial, mas para evocar um ambiente de peso, glória e agonia espiritual. O objetivo não é apenas entreter, mas provocar uma experiência quase mística no espectador. Além disso, ele se apoia em uma equipe artística profundamente envolvida com o simbolismo bíblico. A estética do filme deve beber de fontes como a arte sacra medieval, os escritos dos padres da Igreja e até interpretações mais modernas da escatologia cristã. Não se trata apenas de representar o inferno como um lugar de chamas, mas de sugerir a separação definitiva da luz, o vazio da presença de Deus. O céu, por outro lado, talvez seja menos dourado e etéreo do que se espera, e mais absoluto, mais impactante, uma glória que a mente humana mal consegue conceber. Esse confronto entre o invisível e o visível será o verdadeiro coração visual do filme. A passagem entre os mundos, entre o sofrimento humano e a guerra espiritual, será feita de forma gradual, intensa, quase alucinante. Como representar o tempo fora do tempo? Como mostrar a eternidade em contraste com 3 dias terrenos? São perguntas que Gibson parece decidido a responder com coragem e originalidade. E é justamente nessa ousadia que o filme pode encontrar sua força. Porque não se trata apenas de recontar um evento histórico, mas de oferecer uma visão, uma janela para o que pode ter acontecido nos bastidores espirituais do maior momento da fé cristã. E à medida que nos aproximamos do clímax dessa jornada invisível, o que resta saber é: o que exatamente veremos quando a pedra do túmulo for removida? O ponto culminante da história cristã, e portanto do filme, será a ressurreição de Jesus. Enquanto o mistério dos 3 dias permanece um tema de especulação e debate, a ressurreição é um fato firmemente ancorado nos evangelhos. Os 4 evangelistas, com diferentes perspectivas, todos concordam que no 3º dia, Jesus venceu a morte. Para os cristãos, isso não é apenas um evento histórico, é o alicerce sobre o qual toda a fé é construída. Como o apóstolo Paulo escreveu com clareza em 1 Coríntios 15, verso 14. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e é vã a vossa fé. A ressurreição, portanto, é a chave que abre a porta da redenção e a confirmação de que Jesus é realmente o Filho de Deus. Mas o que realmente significa ressuscitar? No contexto bíblico, a ascensão de Jesus aos céus, após 40 dias de aparições a seus discípulos, é o ponto de transição entre sua obra na terra e a promessa de que ele retornará. O livro de Atos dos Apóstolos descreve esse momento com uma imagem poderosa. Jesus sendo elevado, enquanto seus seguidores olham para o céu, maravilhados e perplexos. Esse episódio não é apenas uma despedida, mas um sinal de que a missão de Cristo, que parecia ter sido interrompida pela morte, agora está completa. Ele volta ao Pai, mas com a promessa de enviar o Espírito Santo, completando o ciclo da salvação. O filme de Mel Gibson buscará representar esse momento não apenas como uma ascensão física, mas também como uma transição cósmica, onde o véu entre o céu e a terra se rasga e a glória de Deus é revelada. Em termos visuais, essa ascensão será marcada por uma iluminação progressiva, como uma transição da escuridão para a luz, uma metáfora visual poderosa para o triunfo da vida sobre a morte. Se no período anterior o filme mergulhou no sofrimento e na angústia, a ressurreição será a resposta triunfante que traz alívio não só para os personagens, mas também para o espectador, refletindo a ideia de que a vitória de Cristo sobre a morte não é apenas histórica, mas eterna. O filme não se limitará à visão simples de um Cristo subindo aos céus. Em vez disso, será uma representação de como essa ascensão reflete os elementos mais profundos da promessa bíblica. A ideia de que Jesus não apenas subiu aos céus fisicamente, mas também inaugurou uma nova era espiritual, será central. Para isso, Gibson pretende explorar paralelos com outras passagens bíblicas. Por exemplo, quando Moisés subiu ao monte Sinai, ou quando Elias foi levado ao céu num carro de fogo, ambos os eventos carregam o simbolismo de uma ascensão não só física, mas de uma transição para um novo estado de ser, de consagração e de presença divina. Essas histórias, apesar de diferentes,
convergem no conceito de que a ascensão é um movimento da terra para o céu, uma elevação para a glória de Deus, e Gibson pretende refletir isso visualmente, com imagens que evocam tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. Ao representar a ressurreição e a ascensão, o desafio do filme será justamente capturar o impacto espiritual dessa transformação. Não será apenas uma transição da morte para a vida, será a materialização do infinito em um momento específico no tempo, como a assinatura divina do plano de salvação. E à medida que nos aproximamos do clímax dessa jornada, a pergunta permanece: como essa gloriosa ascensão será traduzida sem imagens? Como um filme, mesmo com recursos limitados, pode capturar a grandeza do evento que define a fé de bilhões de pessoas? O retorno de A Paixão de Cristo 2, A Ressurreição, traz uma série de expectativas emocionais e comerciais, com a promessa de um espetáculo técnico que vai além dos limites da tecnologia cinematográfica. Jim Caviezel, rejuvenescido digitalmente para manter a continuidade com o primeiro filme, se torna novamente o Cristo, imortalizado no imaginário popular. Mas a verdadeira inovação, no entanto, estará no uso da tecnologia para criar experiências espirituais e visões sobrenaturais, algo que até agora não vimos com tanta profundidade no cinema. O primeiro filme foi um sucesso estrondoso, arrecadando mais de 600 milhões de dólares, com uma audiência fiel entre cristãos ao redor do mundo. E com esse público ainda sendo um dos mais engajados e leais do cinema, a expectativa é de que o novo filme ultrapasse facilmente os 500 milhões de dólares. Mas o que realmente faz A Ressurreição se destacar é seu impacto no cinema religioso moderno. Se considerarmos o fenômeno de The Chosen, a série que tem ganhado uma enorme base de fãs com sua abordagem humanizada e narrativa expansiva da vida de Jesus, a comparação entre as duas produções é inevitável. Enquanto The Chosen focou no desenvolvimento de personagens ao longo de várias temporadas, explorando de maneira mais gradual as complexidades da vida de Cristo, a Ressurreição se concentrará em um evento específico, a ressurreição, que será tratado com uma escala épica e com um impacto visual profundo. A série se destaca por sua abordagem intimista e acessível, enquanto o filme de Mel Gibson visa um impacto global com uma grandiosidade que é própria do cinema épico. Essa diferença entre o filme e The Chosen mostra duas abordagens complementares para contar a história de Cristo. Se a série tem conquistado o público pela profundidade e proximidade com os personagens, A Ressurreição promete um impacto cinematográfico que será difícil de igualar. Para ambos, no entanto, a missão é a mesma: fazer com que o público sinta a realidade do que é ser transformado pela história de Jesus. A grande pergunta agora é como esses dois projetos irão coexistir no coração do público cristão. E se Mel Gibson conseguirá, mais uma vez, impactar a indústria cinematográfica com uma obra que, sem dúvida, se tornará um novo marco dentro do gênero. O desafio será, portanto, equilibrar o peso da tradição com a inovação da técnica e garantir que a mensagem da ressurreição seja transmitida com a mesma profundidade e emoção que ela carrega nas Escrituras. Ao longo dessa jornada cinematográfica, A Paixão de Cristo 2 não é apenas uma continuação de um grande épico, mas uma reflexão profunda sobre a salvação de Jesus e o significado dos 3 dias que mudaram o curso da história. A resistência que Mel Gibson enfrenta, a coragem de Jim Caviezel em reviver seu papel e a busca pela autenticidade em um mundo cinematográfico marcado pela incerteza nos lembram da importância de permanecer firme naquilo que se acredita. A ressurreição de Cristo é a chave para a nossa fé, a vitória sobre a morte e o pecado, e nos convida a refletir sobre o que realmente significa ser salvo. E no fim, fica a pergunta: se Cristo venceu a morte, o que mais? Estamos dispostos a vencer para seguir sua mensagem?